Meus irmãos, que o Senhor continue sendo bondoso, como Ele tem sido conosco, falando ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, continuando a respeito do reino de Deus, a série Venha o Teu Reino, e nós temos visto que as Escrituras falam a respeito do reino de Deus e como nós devemos viver como servos do Senhor nesse reino. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo, Tu és o nosso Deus, e a Tua santa palavra é fiel e verdadeira. E agora estamos diante dela, ó Deus, para ouvirmos do Senhor, para submetermos o nosso coração à Tua santa vontade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que Ele quebrante o nosso coração e disponha nossas mentes e nosso coração à obediência, para que possamos Te honrar, Senhor, de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, pois somos servos fracos, vasos fracos, frágeis, como acabamos de cantar, mas o Senhor é poderoso e tem manifestado a glória da Tua salvação em nossas vidas. Faz resplandecer a luz do Teu Evangelho, a luz da Tua verdade, no coração de cada um de nós, Senhor. E assim, brilhando a Tua luz, vai dissipando as trevas de nossas almas, as trevas do nosso coração, do pecado que insistentemente ainda faz morada em nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos santifique pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos graça. Nós Te pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, imagine comigo dois cenários. O primeiro cenário, uma conferência, suponhamos a conferência anual da ONU. Os representantes de diversas nações estão ali presentes, reunidos, discutindo os problemas graves da atualidade. O aumento do crime organizado, terrorismo internacional, os conflitos armados entre civis nos países como África, Ásia, no Oriente Médio, o aumento das guerras, a iminência de uma terceira guerra mundial, que todo mundo fica tenso a cada novo evento internacional que acontece, já supõe-se que uma terceira guerra possa iniciar, o aumento dos problemas sociais, a miséria, a fome, a violência, problemas de saúde pública, as pandemias, nós acabamos de sair de uma grande, e os problemas ambientais, todos esses problemas sendo tratados, e então a pessoa que está à frente, que está diante da tribuna, fala: se nós não fizermos nada, será o fim da humanidade. Ao falar isso, assim, a reunião segue, e de repente um dos representantes internacionais se levanta, aproveitando a sua oportunidade de ocupar a tribuna para discursar, e ele anuncia o seguinte: prezados senhores e senhoras, não precisamos nos preocupar. Não há por que nos preocupar. Eu reconheço todos esses problemas, e eles de fato são graves, mas nós temos boas expectativas para o futuro. Na verdade, é bem mais que boas expectativas. Nós temos uma esperança, uma certeza de que todos esses problemas serão definitivamente sanados. Agora, imagine a curiosidade dos ouvintes naquele momento. O burburinho na sala de conferência, pessoas curiosas cochichando umas com as outras, e de repente o presidente da conferência se levanta e pergunta: caro colega, o que seria essa solução definitiva e miraculosa que você fala? E ele então
cheio de convicções, responde: o Evangelho e o reino de Deus. Essa é a única esperança para a desesperança, para a injustiça, para a falta de segurança e paz no mundo. A pergunta que eu faço a você agora é: qual a possibilidade de alguém na ONU dar crédito a esse representante, especialmente diante do cenário atual, do cenário que nós vivemos? Qual a possibilidade de alguém ali dar crédito a alguém que se levantasse e dissesse que a solução para o problema do mundo é o Evangelho e o reino de Deus? Mas imagine comigo um outro cenário. O segundo cenário é uma reunião do conselho da igreja. Novo pastor assumindo, primeira reunião do conselho, e então um dos presbíteros então toma a palavra e diz: pastor, graças a Deus que o senhor chegou. A nossa igreja está indo de mal a pior. Cada vez mais pessoas deixando a igreja, jovens se desviando, cultos vazios, nenhuma conversão. Eu creio que vamos ter que inovar, ter programações mais criativas, um ambiente mais atrativo, talvez pintar a parede de preto, porque está na moda, pregações mais leves, que sejam bem aceitas tanto pelos irmãos da igreja, quanto pelos visitantes de fora. E ele lança mão, então, de um argumento bíblico para concluir o seu argumento, dizendo: nós precisamos nos fazer de fracos para ganharmos os fortes. É urgente, pastor, senão nós vamos ter que fechar as portas. O pastor, então, toma a palavra e diz: e se nós somente pregarmos o evangelho do reino, com fidelidade, com zelo? Se nós, como conselho, visitarmos os irmãos fracos e desanimados, se nós orarmos, se nós zelarmos por cultos bíblicos, que aqueçam de fato o coração dos nossos irmãos, se nós evangelizarmos nos lares e encorajarmos os irmãos a evangelizarem as suas famílias e a testemunharem do evangelho no seu trabalho, será que não seria a melhor resposta para o problema da igreja? O pastor é interrompido, então, por outro membro do conselho, por outro presbítero que diz: pastor, essa é uma estratégia antiga, que não funciona mais nos dias de hoje. Funcionou nos tempos bíblicos e, graças a Deus, funcionou por um tempo aqui no passado, mas hoje nós vivemos em outra realidade, os tempos mudaram. E o pastor responde: o evangelho não muda e o reino de Deus continua sendo um reino espiritual. Estratégias são carnais. O evangelho de Deus, o evangelho do reino é que salva pecadores. A minha pergunta para você é: dentro desse segundo cenário, qual resultado você esperaria no final dessa reunião? O que você acha que aconteceria no final dessa reunião? Bem, o texto que nós acabamos de ler é um contexto em que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Roma sobre questões de consciência e de liberdade cristã. Eles estavam tratando especialmente de questões sobre alimentos, dias e ritos especiais dentro da igreja. Tratando de ritos e comidas cerimoniais, Paulo então enfatiza o reino de Deus e enfatiza que esse reino é muito mais do que questões externas da lei. Trata-se de uma realidade espiritual que define a verdadeira vida cristã. Nesse trecho, ele enfatiza a natureza espiritual do reino de Deus. Os discípulos, e até Israel no passado, acreditaram, chegaram a pensar que o reino de Deus prometido, o reino do Messias, era um reino político, um reino que traria soluções políticas definitivas para Israel, para o povo de Deus. Mas Jesus, quando interrogado pelos discípulos em Atos, se seria aquele o tempo em que o Senhor restauraria o reino a Israel, o Senhor Jesus responde aos discípulos: não convém a vocês, não importa a vocês agora saber, conhecer tempos e épocas. Isso não pertence a vocês, pertence ao Senhor. O que vocês têm que fazer agora é aguardar, porque vocês receberão o poder do Espírito Santo
ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder. E vocês serão as minhas testemunhas, as testemunhas do Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pensando em cristãos modernos podem pensar que o reino de Deus é sucesso, riqueza, segurança e conforto. Mas da mesma forma, talvez poderíamos perguntar para Jesus, como os discípulos perguntariam, seria agora, Senhor, que o Senhor restauraria a nossa condição social, que foi tão abalada pela pandemia? O Senhor melhoraria a nossa economia e a nossa economia doméstica também, um aumento de salário, uma melhoria de vida? Seria agora? Certamente a mesma resposta receberíamos, que agora nós não precisamos preocupar com coisas terrenas. Nossa preocupação principal deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino natural, não é um reino do mundo, é um reino celestial, um reino espiritual, que é justiça, paz e alegria. Quais os motivos que Paulo escreve dessa forma para os crentes de Roma? Por que ele escreve especialmente o verso 17 do capítulo 14, falando da natureza do reino de Deus? Em primeiro lugar, para corrigir uma visão reduzida que a igreja tinha a respeito do reino. Que o reino de Deus era uma série de ritos, cerimônias, de coisas e observâncias de o que comer e o que não comer, isso pode comer, isso não pode comer, uma preocupação com ritos externos, com coisas religiosas apenas, com religiosidade apenas, e não com o reino de Deus que transforma pecadores e que muda a vida da família e da sociedade ao redor. Paulo também escreve para reafirmar para os crentes de Roma o que é essencial para entrar no reino dos céus. O que é essencial para o reino de Deus é a fé em Cristo Jesus. Assim, o que Paulo quer nos mostrar é que o reino de Deus é de natureza espiritual e se manifesta na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo, que é o resultado que o evangelho da graça salvadora de Cristo traz para pecadores como nós. Esses são elementos essenciais da vida cristã, de uma vida cristã autêntica, genuína, verdadeira. Essas três virtudes são conhecidas como os três pilares do reino. Sempre que você observar profecias a respeito do Messias, a promessa do reino do Messias é que ele será um reino de paz, um reino de justiça e um reino de alegria abundante. Essa é a promessa a respeito do reino do Messias. O problema está, irmãos, em como compreendemos a justiça, a paz e a alegria prometidas na profecia a respeito do reino. A afirmação de Paulo é de suma importância para que nós entendamos a verdadeira natureza do reino de Deus. Entendermos a base do seu ensino, que é, na verdade, a base do ensino do Senhor Jesus, o próprio ensino do Senhor Jesus sobre o reino de Deus. O Senhor Jesus mostrou que o reino de Deus não é comida nem bebida quando chamaram ele para comer e ele disse: a minha comida que eu tenho que comer agora é outra. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que ele estava dizendo é que as coisas do reino naquele momento importavam mais que as coisas da terra. Portanto, ele não iria comer naquele momento, ele iria orar e ele iria buscar a vontade do Senhor. Também foi ele que disse que o seu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do alto, o meu reino vem de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para esses três pilares e procurar entender e confrontar a nossa visão, que muitas vezes pode ser reduzida a respeito do reino de Deus, e então corrigir a nossa visão a partir das Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito desses três pilares do reino? Justiça, paz e alegria no Espírito. O primeiro pilar do reino de Deus é a justiça. Sim, nós somos prometidos, foi-nos prometido um reino de justiça na chegada do Messias. O Messias chegou. O reino de Deus chegou juntamente com ele, como ele mesmo anunciou. E este é o tema do nosso próximo sermão. Ele disse: o meu reino é chegado.
é chegado o reino de Deus. Sim, o reino de Deus que é inaugurado, que é chegado com a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, é um reino de justiça. Mas não é simplesmente uma justiça no sentido que nós conhecemos, mas a justiça de Deus, um valor espiritual muito elevado, muito mais elevado do que nós possamos conceber. Essa justiça, esse reino de justiça, não admite súditos injustos, nem aceita a injustiça dentro dos seus limites. Todos os que fazem parte desse reino devem adequar aos padrões de justiça do reino. E a justiça do reino não é uma justiça humana, baseada em méritos, baseada em esforços. Nós somos feitos feitos justos diante de Deus, mediante uma justiça que não é da terra, a justiça de Deus, a justiça do próprio Deus. As Escrituras, o Evangelho, nos apresenta essa justiça de Deus mediante duas grandes obras de Deus. A primeira é uma obra de Cristo e a segunda, uma obra do Espírito. A primeira, a justificação pela fé em Cristo Jesus, é a obra de Cristo mediante a qual nós somos declarados por Deus justos diante dele. Ou seja, todos os que vêm para o reino de Deus, ao crerem em Jesus, ao terem fé em Jesus, o próprio Deus os declara justos, justificados de seus pecados. Essa é a primeira realidade, essa é a primeira obra graciosa de Deus com aqueles que fazem parte do reino. A segunda obra graciosa é a obra da santificação operada pelo Espírito Santo, mediante a qual nós somos gradativamente, gradualmente transformados, feitos justos à semelhança do caráter do Filho de Deus. Tanto o nosso caráter quanto as nossas obras vão se tornando cada vez mais justas mediante essa obra graciosa do Espírito Santo em nossos corações. Romanos 3, 21 a 24, o Senhor mostra como a primeira obra foi realizada e aplicada a nós. Paulo fala a respeito da nossa justificação pela fé. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Paulo fala também que nós somos feitos justiça de Deus, quando ele diz: aquele que não conheceu o pecado, isto é Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi justificado, você foi feito justiça de Deus para fazer parte do reino de Deus. Quais são as implicações de você ter sido justificado ou ser feito justo para entrar no reino de Deus? Em primeiro lugar, a vida do reino exige uma vida justa e santa, uma conduta justa e santa, que reflete ou que faz referência à própria natureza de Deus. Deus é justo e santo e o seu povo deve ser também justo e santo. A verdadeira justiça se manifesta também no modo como esse povo justificado e feito justo pela obra santa do Senhor, do Espírito Santo, também começa a agir justamente, de modo justo, em favor dos outros. A verdadeira justiça se manifesta em nossa relação com o próximo, buscando o bem, a equidade e o amor do nosso próximo. Mas uma coisa que nós não podemos fazer a respeito da justiça do reino:
nós não podemos confundir a justiça do reino com justiça social. A justiça do reino não se resume em mudanças sociais ou numa luta por direitos humanos. É claro e evidente que nenhum cristão genuíno vai negar que onde o evangelho de Deus chega, há mais justiça social. Nós não negamos isso. Nós não negamos que a igreja do Senhor deve ser aquela que mais zela com generosidade dos necessitados, que deve ser a que mais zela dos necessitados. Nós não podemos negar que onde o reino de Deus chega, melhora a vida social, deve haver uma melhora na vida social. Nós temos o grande exemplo de Calvino em Genebra, a forma como o evangelho transformou a cidade de Genebra, que era uma cidade imoral, uma cidade onde não havia valores, princípios firmes, e o evangelho transformou socialmente e culturalmente a cidade de Genebra. No entanto, nós não podemos reduzir a justiça do reino à justiça social que tem efeitos temporais apenas. Embora a fé cristã envolva essa preocupação com as necessidades sociais dos outros, a justiça do reino é transformação de vida, é transformação do coração pelo evangelho, levando a uma vida reta, a uma vida alinhada com a vontade do rei, com a vontade do Senhor, nosso Deus. Thomas Watson, ao fazer um comentário sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte, disse o seguinte a respeito da justiça: a justiça é a marca do verdadeiro súdito do reino de Deus. Não basta professar o nome de Cristo, é preciso viver de acordo com a justiça, pois o reino dos céus não pertencem aos que apenas dizem, mas aos que também praticam a justiça. Não somente aqueles que falam que são justos, mas os que praticam a justiça. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós somos justificados por Deus, declarados justos perante o Senhor mediante a obra de Cristo Jesus na cruz. E, em segundo lugar, porque estamos sendo santificados pelo Espírito, mediante a palavra e a sua obra contínua em nosso coração. Assim, crentes justos e santos vivem vidas justas e santas e se preocupam de modo justo e santo pelo mundo, pelo outro. Mas a preocupação primordial do crente é que a justiça do reino é especialmente uma justiça espiritual, que pecadores precisam ser justificados perante Deus. Fazer justiça social, praticar boas obras, visando o bem social das pessoas, sem se preocupar em levar o evangelho da salvação àquelas pessoas, é maquiar defunto. E passar maquiagem defunto faz o defunto ficar mais bem apresentável, mas não devolve a vida ao defunto. Infelizmente, as igrejas hoje estão maquiando defunto ao pregar um evangelho que ensina a justiça que transforma apenas a vida social. E nós estamos perdendo a essência da justiça do evangelho, que é não maquiar defuntos, mas pregar o evangelho da graça de Deus, que chama defuntos da morte para a vida, que ressuscita mortos espirituais, como nós lemos em Efésios no capítulo 2. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Como que Ele nos deu vida? Pregando o evangelho e nos chamando para nos levantarmos espiritualmente, ressuscitados pela sua obra, regenerados pela obra do Espírito, para agora fazermos parte do reino de Deus. A figura de Lázaro, no quarto dia de sua morte, de seu sepultamento, já cheirando mal, é bem aplicável aqui a respeito da obra de Deus e da justiça do reino. Se talvez pudesse entrar alguém lá e colocar mais um pouco de essências, de perfumes e bálsamos
e talvez preocupasse em dar um retoque, uma maquiada no rosto do morto Lázaro, talvez pudesse fazer com que o seu corpo morto ficasse um pouco mais apresentável, um pouco mais tolerável, mas seria apenas perfume e maquiagem e retoque num corpo morto. Se o evangelho da justiça, o evangelho que prega a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, não for anunciado, gritando aos corações dos homens, como Cristo gritou a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Se o Espírito de Cristo não gritar ao seu coração e fazer levantar o seu coração, que estava morto em delitos e pecados, você jamais saberá o que é a justiça do reino. Você talvez aproveitará de algumas partes dela, desfrutará de alguns benefícios sociais da justiça do reino, mas jamais saberá o que é a justiça do reino, porque a justiça do reino é espiritual, é vida em Cristo, é vida em Cristo Jesus. Jonathan Edwards, num sermão chamado A Excelência de Cristo, diz o seguinte: o reino de Deus é um reino de justiça, onde cada coisa está no seu devido lugar, sob a perfeita ordem divina. Quando esse reino se manifesta na terra, os homens passam a refletir essa justiça em suas ações, porque esse reino ressuscita mortos e faz com que mortos sejam homens justos para a glória de Deus, justos à semelhança do Filho de Deus, Cristo Jesus. Esse é o primeiro pilar do reino de Deus, a justiça do reino. O segundo pilar do reino de Deus, que demonstra a natureza espiritual do reino, é a paz. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, também lembramos que a promessa do Messias vinha sempre acompanhada da promessa de um reino de paz. Inclusive, o Senhor Jesus é chamado pelo profeta Isaías, na profecia sobre o nascimento do menino, que redimiria pecadores no mundo inteiro em todas as épocas, é que ele seria chamado o príncipe da paz. O príncipe da paz. A paz do reino de Deus não é meramente uma ausência de conflitos externos ou de aflições internas do coração, mas é, em primeiro lugar, a reconciliação por meio de Cristo Jesus. É o fim da guerra entre o homem e Deus. Mas também essa paz, que é fruto do primeiro pilar, a justificação, ela é uma paz desfrutada no íntimo. Aquela segurança que aquele que foi justificado pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, passa a desfrutar na presença de Deus, por causa dessa graça do reino que ele recebeu, a salvação por meio do Rei Jesus. A justiça do reino, que é recebida pelo crente mediante a justificação, ela traz consigo a paz. E, na verdade, ela é a mãe da paz que nós desfrutamos. A paz dá a justiça dá à luz a paz verdadeira. A justiça do reino dá à luz a paz verdadeira que só é desfrutada de fato quem está no reino. Jonathan Edwards afirmou o seguinte a respeito da justificação: a justificação é o grande fundamento da paz do cristão e da sua relação com Deus. Isso ecoa as palavras de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo fala lá em Romanos 5, 1. Paulo nos diz em Romanos 5:1 o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é fruto da justificação. Logo, a paz do reino é filha da justiça do reino. E todos aqueles que experimentaram, que receberam a justiça do reino mediante Jesus Cristo, também agora desfrutam da paz do reino.
Mas nós não podemos confundir a paz do reino com o conforto e a ausência de aflições nesse mundo. A paz do reino não significa que o crente está livre de tribulações. No mesmo versículo que Jesus promete paz, ele nos adverte que teríamos aflições. Dá uma olhada em João 16, no verso 33. João 16, verso 33. O mesmo versículo em que Cristo promete paz aos seus discípulos, ele adverte que nós teríamos aflições. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, a mesma hora que ele diz que nós teremos paz nele, que ele nos dá as suas palavras para que tenhamos paz nele, ele nos alerta: no mundo tereis aflições. O que essas duas coisas estão aqui parece uma incoerência. Como o Senhor Jesus promete paz e diz: vocês vão ser afligidos. Ele está exatamente prometendo a paz que nós precisamos para tolerar as aflições, para suportar as aflições. Nós recebemos paz com Deus, aquela aflição inicial do coração que nós tínhamos de nos deparar com Deus, o justo juiz, já não existe mais. Como João diz em Romanos 4, o amor de Deus lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, para que no dia do juízo, quando nós nos apresentarmos perante o Senhor, não tenhamos mais medo. Essa é a verdadeira paz, não há guerra mais entre nós e Deus. E por causa desta paz, nós também temos a paz de Deus em nosso coração, no meio das aflições. Ele nos promete essa paz, porque as aflições virão na vida do crente. São certeza, as duas coisas são certas. Você terá aflição e você terá paz em meio à aflição. A paz de Deus é aquela segurança inabalável que o crente tem, mesmo diante das dificuldades. Citei hoje de manhã o fiel servo do Senhor, Jó. Jó, no meio das tribulações, foi capaz de manter a paz e de adorar o Senhor no meio da catástrofe. Perdeu filhos, perdeu empregados, perdeu bens. E no final de tudo isso, ele prostrou e adorou. E disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jonathan Edwards, ainda no mesmo sermão sobre a excelência de Cristo, falando sobre o reino de Cristo, diz: o reino de Cristo é um reino de paz. E nós precisamos entender isso. O reino de Cristo é um reino de paz. E quanto mais seu governo for estabelecido em nós, mais nós desfrutaremos daquela paz que excede todo o entendimento. Que loucura é essa em que um crente pode ter paz no meio da luta? Que loucura é essa que o mundo não consegue entender que é possível ter paz no meio da guerra? Porque essa paz é dada a nós, como Jesus disse: eu vos dou a minha paz e eu não a dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente, porque a minha paz sustenta o seu coração no meio da luta, no meio da guerra, no meio desse mundo mau. O reino de Deus existe, coexiste com o império das trevas. E o império das trevas ataca os súditos do rei. As consequências da queda ainda são presentes na nossa vida. Nós temos inimigos, nós temos provações, aflições, uma série de coisas que ainda nos afligem, mesmo estando dentro dos muros, dentro dos limites do reino de Deus. Por isso nós precisamos dessa graça, a paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos suportar até que Ele venha. Quais as implicações dessa paz que recebemos do Senhor para nós na prática? Essa paz pode ser refletida especialmente no nosso relacionamento com Deus, porque temos segurança nele.
também no nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé, porque conseguimos resolver as nossas demandas, as nossas dificuldades, mediante a operação do Senhor em nossos corações. Somos capazes de perdoar quando há conflito entre nós, mas também nos ajuda a experimentar paz em relação às coisas desse mundo, em relação à providência secreta de Deus, aquilo que Deus faz e nós nem sabemos o que Ele está fazendo, em relação ao nosso futuro, que nós nem conhecemos, nem um segundo à frente nós sabemos, nós conseguimos ter paz, porque a paz do reino é uma paz perene. A palavra perene dá a ideia de uma coisa que continua do mesmo modo e nunca muda. Se você já estudou as árvores, você sabe que há diferentes tipos de árvores, e aqui na região amazônica especialmente, nós temos as árvores perenes, especialmente alguns tipos que são mais da beira do rio, da região mais úmida. E nós temos as palmeiras, por exemplo, que são perenes. Você já viu uma palmeira secar as folhas durante o verão e nascer folhas novas no inverno? Todinha? Ficar só o talo? Nunca. Porque ela é uma árvore perene. Ela permanece sempre verde, mesmo que o sol esteja castigando ela durante 6 meses de verão amazônico. Tem uma outra árvore chamada jatobá, e ele dá especialmente às beiras dos rios, em regiões úmidas. Essa árvore também, ela permanece verde durante todo o verão. As suas folhas caem, mas à medida que vão caindo folhas velhas, outras novas vão nascendo e ela sempre está verde. E às vezes você vê no meio de uma quantidade de árvores secas, tem uma verde o verão inteiro. A paz de Deus é perene. As situações vêm, os verões da vida, as tempestades vêm, derrubam as folhas dos ímpios, tiram a sua vistosidade, e os crentes que estão firmados na paz do Reino de Cristo permanecem firmes, porque a paz de Deus é perene, ela permanece para sempre. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 18, nos mostra que Cristo fez a nossa paz, Ele é a nossa paz e Ele fez paz entre nós, desfazendo a inimizade entre nós. E em Filipenses Ele mostra como nós podemos desfrutar paz nas tribulações. Veja o que Efésios diz, Efésios 2, 14 a 18, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Deus fez paz entre nós e ele, Deus fez paz entre nós e outros homens, e Deus também nos dá paz para desfrutar de segurança durante as tribulações. Filipenses 4, 7 nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros, e nós temos a paz de Deus em nossos corações para nos ajudar a lidar com as tribulações e as aflições da vida. Martinho Lutero disse o seguinte: a paz com Deus é o verdadeiro fundamento de toda verdadeira paz. Se não estivermos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, toda outra paz será apenas uma ilusão passageira. Qualquer paz que não esteja fundamentada em Cristo é apenas uma ilusão passageira.
Os ímpios podem desfrutar de paz temporária. Somente os que estão no reino, somente os filhos do reino de Deus podem desfrutar de paz permanente, da paz do reino. Por último, terceiro pilar do reino é descrito também por Paulo. Ele diz, porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O terceiro pilar do reino é a alegria no Espírito Santo. E da mesma forma que a paz é filha da justiça, a alegria é filha da paz. Só desfruta desta verdadeira alegria quem de fato já experimentou ser justificado por Deus e por ter sido justificado por Deus agora desfruta da paz, e a alegria é o resultado dessa paz do reino. Uma nasce da outra. A verdadeira alegria não está em coisas temporais. Ela é um fruto do Espírito. Não é uma alegria que você pode produzir. Não é uma alegria que pode ser produzida mecanicamente. Não é aquela alegria que vem no seu coração quando seu filho faz uma coisa engraçadinha. Não é aquela alegria quando um comediante conta uma piada. Não é uma alegria passageira, rápida, temporal. É a alegria do Espírito, o fruto do Espírito. Uma alegria que, da mesma forma da paz que excede todo entendimento, essa alegria também excede o entendimento. Porque ela é uma alegria que sustenta o coração do crente quando só há razões para ter tristeza. Ela é uma alegria que sustenta a alma daquele que teme ao Senhor quando ele não tem nenhuma razão para se alegrar. Nós não podemos, portanto, confundir a alegria do Espírito Santo com euforia ou o resultado de entretenimento. A alegria do reino não é uma sensação passageira de felicidade ou uma excitação da alma, mas é um deleite profundo que vem da presença de Deus e da segurança que há em pertencer a Deus. Todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo experimentam, consequentemente, a paz que o Senhor concede a todos os seus justificados e, como resultado desta paz, desfrutam de verdadeira alegria. A alegria do reino é uma alegria também permanente, uma alegria perene, como o exemplo da paz. Diferente da alegria mundana, a alegria do reino, a alegria do Espírito Santo, não depende das circunstâncias, mas depende do operar gracioso do Espírito Santo em nossos corações. Por isso, é perfeitamente possível para um crente desfrutar profunda alegria no meio da situação mais triste e lamentável de sua vida. Como, por exemplo, e eu tive essa experiência recentemente, quando nós perdemos um ente querido, mas que era um ente querido que havia sido justificado pelo Senhor, salvo pela graça do Senhor. Nós choramos, a dor toma conta do nosso coração, mas ao mesmo tempo nós temos aquela certeza que aquele nosso ente querido já está desfrutando da alegria de estar com o Senhor. Já está deleitando-se na presença do Senhor em espírito. Ainda que não plenamente, porque o seu corpo ainda aguarda a ressurreição, mas o seu espírito já está com o Senhor. Já desfruta da paz eterna com o Senhor. E um crente vai se alegrar nesse fato. E é muito comum em velórios de crentes, você vê pessoas dizendo: nós estamos tristes com a perda do nosso ente querido, mas nos alegramos porque era um servo do Senhor e hoje ele está nos braços do Senhor Jesus. Que loucura é essa? A alegria que o mundo não pode entender. A alegria que o mundo não pode entender. É tão estranho isso para o mundo. Um pastor em Belo Horizonte dizia que crente é o bicho mais besta que existe.
ri da tristeza e chora de alegria. E de fato é, porque nós desfrutamos dessa alegria do Espírito que é dada aos filhos do reino. Os filhos do reino desfrutam dessa alegria. Quais as implicações? A alegria do reino não depende de circunstâncias. Portanto, se você vive uma vida triste, porque a sua vida é cheia de circunstâncias tristes, você deve reavaliar se você de fato pertence ao reino de Deus. Porque os filhos do reino conseguem passar por tristezas e desfrutar de alegria no Senhor. Conseguem passar por aflições e deleitar-se na presença do Senhor. Como Abacuque nos faz lembrar. Ele diz, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja gado no campo, e ele vai descrevendo uma série de calamidades sociais que Judá estava experimentando, mas ele conclui dizendo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é uma alegria circunstancial, que depende da situação estar boa para você estar bem. Mas ainda que você esteja mal, emocionalmente mal, por causa de uma situação que te abate, a alegria do Senhor sustenta o seu coração. E você ainda tem prazer, deleite no Senhor, por causa dessa alegria que é um fruto do Espírito, é uma graça do Espírito Santo aos que estão no reino. O crente deve cultivar essa alegria através da oração, do louvor e da confiança em Deus. Ele deve zombar da tristeza, assim como Paulo zombou da morte. Paulo, falando sobre a ressurreição, e ele seria decapitado pouco tempo depois, ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, os seus aguilhões? Ele tripudia da morte, mesmo sabendo que a morte iria abatê-lo. Mas como sempre lembramos aqui, as palavras de Charles Spurgeon, a única coisa que a morte pode fazer a um cristão fiel, a um servo de Deus fiel, é entregá-lo nas mãos do seu Salvador. Só isso que a morte pode fazer com você. E do mesmo modo que Paulo pôde tripudiar da morte, porque Cristo venceu a morte, você também pode tripudiar da sua tristeza e dizer que a sua alegria no Senhor traspassa, supera qualquer tristeza que você pode ter nesse mundo, nessa vida. Charles Spurgeon disse o seguinte, o cristão que vive no reino de Deus deve ser um homem de alegria celestial, pois Cristo é a sua alegria. Esse é o testemunho que devemos transmitir ao mundo. Cristo é a nossa alegria. E se nós perdermos tudo, nós ainda temos razão para alegrar-nos, porque nós temos o nosso Senhor. Vocês devem lembrar de Neemias 8. Neemias 8 foi um momento em que o povo viu o seu pecado, percebeu o seu pecado e então entristeceu-se profundamente. Mas naquele momento o Senhor perdoou o seu pecado. E eles continuaram chorando. E Deus ordenou a Neemias que falasse ao povo, não chore, hoje não é dia de chorar. Hoje é dia de alegrar, porque houve perdão. E aí ele termina o versículo 10 dizendo, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Nós não estamos dizendo com isso, meus irmãos, quando falamos da justiça do reino, da alegria, da paz do reino e da alegria do reino, nós não estamos jamais falando que um crente não vai fazer ou agir de modo injusto em algum momento. Não estamos dizendo que um crente não vai sofrer de ansiedade e falta de paz em algum momento.
Também não estamos dizendo que um crente não vai sentir tristeza por causa de circunstâncias da vida. Mas o que estamos dizendo é que o seu coração está tão apegado a Deus e tão elevado das coisas do mundo, que ele é capaz de voltar da sua prática de injustiça e confessar o seu pecado perante o Senhor e pedir perdão para que o Senhor o justifique, o perdoe e ele possa crescer na graça e na justiça de Cristo, fazendo obras de justiça como Cristo faz, de acordo com o caráter de Cristo. Também ele pode experimentar aflição em seu coração, mas ao mesmo tempo, ao usar o antídoto da ansiedade, que é a oração, ele pode voltar e sentir paz e desfrutar de paz na presença do Senhor e ter paz para continuar para passar por aquela situação que lhe causa tristeza e aflição. Da mesma forma, no momento de tristeza profunda, ele pode segurar-se na alegria do Senhor, que é a sua força. E a alegria do Senhor, o deleite em Deus, pode ajudá-lo a passar por aquele momento de tristeza. O Salmo 23 tem uma descrição linda no início, mostrando um pastor, uma jornada com a sua ovelha. E o pastor vai levando a ovelha por pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas parece que no meio daquela jornada, mudança de estação, acaba-se o pasto ali e aquele pastor tem que levar essas ovelhas para um outro lugar para encontrar comida. E no percurso, terá que passar entre fendas, o vale da sombra da morte. Mas o pastor está lá. A certeza que nós vamos ter paz e alegria em Cristo Jesus é porque Cristo vai conosco pelas sendas dessa vida, pelos vales da sombra da morte. Ele passa conosco, ele anda conosco, ele está conosco. O rei anda com seus súditos. O rei nos garante que nós, sim, cresceremos na prática da justiça, cresceremos no deleite, no desfrute dessa paz que ele nos dá e no deleite da alegria verdadeira que só ele pode nos dar. O rei anda com seus súditos. Ainda que ele está sentado sobre um alto e sublime trono, nós temos também uma descrição no Salmo 113, dizendo que ele se curva para ver o que se passa na terra e ele se importa com as misérias dos homens na terra. E é esse mesmo Cristo que está sentado sobre um alto e sublime trono à direita de Deus Pai, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós temos garantia de que o Rei da Justiça, o Rei da Paz e o Rei da Alegria vai nos acompanhar e nos garantir jornada feliz até que cheguemos às margens do Jordão e cruzemos o rio e entremos na nova Canaã para todo sempre. Enquanto isso, desfrutemos da justiça de Cristo, da paz de Cristo e da alegria de Cristo. Será que a ONU atenderia ao apelo daquele representante apaixonado pelo Evangelho, dizendo: o Evangelho é a solução para os problemas do mundo? Será que atenderia? Certamente não. Porque a ONU tem uma visão de reino, essa visão globalista que nós visualizamos ultimamente, em que recursos financeiros, poder político e coisas desse tipo é que são a solução para os problemas da humanidade. Será que aquele conselho que estava tão cego para a verdade do Evangelho atenderia ao conselho humilde do pastor, apenas pregue o Evangelho fielmente? Será que atenderia? Infelizmente, muitas igrejas também estão com a visão reduzida do reino e não entenderam que o reino de Deus é espiritual e é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. E ainda querem trazer essa justiça, a paz e a alegria de forma produzida mecanicamente e não deixar que o próprio Rei do Reino conceda essa paz.
Nós não podemos esquecer da verdadeira natureza do reino de Deus. O mundo ainda espera resolver os problemas da queda com medidas sociais. Os governantes ainda acreditam que o mundo pode ser melhor se houver mais dinheiro investido, que o mundo pode ser melhor se líderes políticos eficientes, capazes de levantarem e tomar conta do poder nos seus países. Mas não há esperança para o mundo fora de Cristo. Nós experimentaremos de tempos ruins e tempos bons, alguns tempos melhores. Mas a verdadeira esperança está no reino celestial. Enquanto isso, nós andamos como peregrinos, passando por todas as intempéries da vida que nós vamos experimentar aqui. Não espere que um pregador fiel do Evangelho passe a mão na sua cabeça e diga, vai ficar tudo bem, você nasceu para vencer. Porque não vai. Mas o que o Evangelho pode te prometer é justiça verdadeira no meio de um mundo injusto, é paz verdadeira no mundo de tribulações e alegria eterna no meio de um mundo de tristezas. Isso o Evangelho pode te prometer. Infelizmente, também, a igreja não pode esperar resolver o problema do pecado com medidas carnais, como tem feito. Estratégias humanas, ritos vazios, são ineficazes para a vida da igreja. O reino de Deus é um reino espiritual. E por ser um reino espiritual, somente Cristo pode trazê-lo aos nossos corações mediante a obra do Espírito Santo. Ele não consiste em coisas materiais, mas em justiça, paz e alegria, que são realidades espirituais concedidas por Deus mediante o Espírito Santo no coração dos súditos do reino. Nós devemos viver à luz dessa verdade dia a dia, sem reduzir a realidade do reino, sem ter uma visão pequena do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é espiritual, e nós devemos desfrutar desse reino da forma correta. Portanto, súditos do rei, atendam às palavras do rei e saibam que tudo que você passar nesse mundo, tudo, as maiores tristezas, aflições e tribulações, em todas elas, o rei estará com você e ele garantirá que você de fato desfrute de justiça, paz e alegria. Por isso, vamos juntos, pelo rei e pelo reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?